Graça e paz, queridos irmãos. Neste vídeo eu pretendo compartilhar com você 10 textos evangelísticos contidos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aliás, talvez você não saiba por que nós falamos que só há um evangelho, é o que diz a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 1, há um único evangelho, porém, nós encontramos 4 livros no Novo Testamento que são chamados de evangelhos, porque todos esses 4 livros nos apresentam o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o evangelho não se trata de um conceito, de uma ideia, ou algo, uma filosofia ou algo parecido. O evangelho se trata de uma pessoa, que é o Filho de Deus que veio ao mundo. A palavra evangelho significa boa nova ou boa notícia, uma grande notícia, uma notícia maravilhosa, e esta notícia maravilhosa é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Então, tanto João quanto Mateus, Marcos e Lucas nos apresentam a mesma pessoa, que é Jesus Cristo. E nos apresenta esta mesma pessoa por 4 ângulos diferentes. Então, eu até pretendo gravar em breve um vídeo a respeito disto, mas no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 10 textos evangelísticos contidos nos evangelhos, e este vídeo é resultado do pedido que recebi ontem numa videoconferência que minha esposa e eu tivemos com irmãos de uma congregação formada pelo projeto Quero Congregar, unida ao nosso ministério Igreja Bíblica Cristã, e esta irmã, ela me perguntou se os irmãos que estão se reunindo nos lares poderiam também realizar cultos evangelísticos, e é claro que eu disse que sim, e dou todo o incentivo para isso, e a irmã também, então, me pediu a sugestão de algum texto bíblico para uma pregação evangelística. Pois bem, eu estou então compartilhando 10 textos bíblicos, que são textos meus prediletos para pregações evangelísticas e contidos nos 4 evangelhos. Por que eu estou aconselhando textos nos evangelhos? Porque pela prática que tenho como pregador do evangelho, eu já percebi que as pregações que são baseadas nos evangelhos, elas atraem mais, elas têm um atrativo maior do que os textos contidos em qualquer outro livro da Bíblia. Eu digo isso por experiência própria. E talvez por 2 motivos, ou pelo menos um desses 2 motivos. O primeiro deles, porque são textos que se referem diretamente ao Senhor Jesus Cristo. São textos que ou são palavras do próprio Senhor Jesus, ou histórias concernentes à vida de Cristo e que têm a ver com o propósito de evangelização que nós almejamos. Então, quando nós falamos diretamente a respeito do Senhor Jesus Cristo, isto por si só já atrai mais os ouvintes, seja em relação a alguma história ou em relação a algo que ele tenha dito diretamente. E o segundo motivo é que eu já notei que as pregações que contam alguma história, mesmo que esta história seja uma parábola, são pregações que também prendem mais a atenção dos ouvintes. E talvez por isso o Senhor Jesus ensinasse tanto por parábolas, porque histórias prendem mais a atenção do que textos teológicos. Tá? Então, eu sugiro que quando você for pregar a palavra de Deus, você que principalmente está iniciando como pregador do Evangelho, que você prefira pregar em textos que contenham alguma história. Por exemplo,
Há poucos dias atrás eu estive pregando em um lar, fui convidado para um culto no lar de uma irmã que congrega com os nossos irmãos em Cosmópolis. Esta irmã mora em Limeira, quero deixar um grande abraço para ela e sua família. E, na ocasião, eu então preguei com base no conhecido texto de quando o Senhor Jesus esteve na casa de Marta e Maria. E, evidentemente, você conhece essa passagem bíblica em Lucas, e então eu preguei com base nesse texto, né, e é um texto que conta uma história, e tirei lições desta história para as nossas vidas. E uma delas, principalmente, é que não adianta nós convidarmos Jesus para fazer parte da nossa casa, para entrar no nosso lar, né, ou até mesmo termos um culto no lar, se o nosso coração não estiver aberto para o que ele tem a nos ensinar. Então, Marta recebeu Jesus em sua casa, Maria, sua irmã, estava lá, e, no entanto, quem estava dando mais atenção ao que Jesus estava dizendo era Maria e não Marta. Marta estava preocupada em deixar, digamos, tudo bem arrumado para Jesus, né? Talvez estivesse até passando um cafezinho para Jesus, e Maria estava aos pés de Cristo ouvindo os seus ensinamentos. Então, muitas vezes nós nos preocupamos mais com as questões exteriores e não damos a importância ao que mais importa, que é aprendermos aquilo que o Senhor Jesus tem a nos ensinar. Começando com o chamado ao arrependimento. Aliás, esse é o primeiro texto dos 10 textos que eu tenho para compartilhar com você, que se encontra em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Bem, se eu estiver aqui lendo cada um desses textos, esse vídeo ficaria muito comprido, né? Então, eu vou deixar aqui, tanto na descrição desse vídeo aqui abaixo, quanto no comentário fixado aqui mesmo pelo canal A Deus Toda a Glória, eu estarei deixando aqui a relação destes textos, tá? Destas referências bíblicas, melhor dizendo, de 1 a 10, com um título que, na verdade, não se trata de um título. Na verdade, se trata do ponto principal que nós temos que atentar quando nós estivermos usando qualquer um destes 10 textos para a nossa pregação. Então, com o exemplo de Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13, eu estarei lendo aqui, tá, tanto este texto quanto o segundo também, para que você compreenda o que eu quero dizer com ponto principal, tá? Então vamos lá. Mateus 9, versículos de 9 a 13. Se você puder, abra a sua Bíblia, de preferência na versão Almeida Corrigida Fiel, que é a que eu indico. Eu estarei gravando em breve um vídeo para explicar mais uma vez por que eu ainda indico a Almeida Corrigida Fiel, apesar dos problemas que há também nessa versão, eu ainda considero a melhor, tá, para nós utilizarmos das Bíblias que nós temos atualmente à disposição no mercado. Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13, que nos diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria ou na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Este é o texto que você, por exemplo, pode utilizar
numa pregação evangelística. É um texto muito apropriado. Agora, antes de explicar por que ele é muito apropriado, eu quero também lembrar do que se trata pregar a palavra de Deus. Se trata primeiramente de ler a palavra, então a leitura do texto bíblico tem que ser feito de um modo compreensível para o ouvinte, tá? Então você precisa ler com calma, precisa ler pausadamente, precisa ler dando ênfase nos pontos que nós temos que dar ênfase. O que é dar ênfase? Eu acabei de dar uma ênfase agora, quando eu disse, temos que ler, por exemplo, dando ênfase. Compreendem? Eu dei ênfase na palavra ênfase. Então, quando nós lemos um texto bíblico, nós temos que ler esse texto de um modo o mais compreensível possível. Então, pregar, em primeiro lugar, é ler o texto bíblico, ler a palavra de Deus, sobre a qual lançaremos as redes. Lembram do que Pedro disse ao Senhor Jesus? Mestre, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes, né? Eles tentaram pescar a noite toda e nada apanharam, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Há uma lição aqui. Nós temos que lançar as redes do evangelismo, da evangelização, com base na palavra de Deus. Então, primeiramente eu leio o texto, claro, primeiro eu escolho o texto. E eu estou dando aqui sugestão de 10 textos evangelísticos nos evangelhos. Claro que eu poderia dar também sugestão de ótimos textos bíblicos em outros livros da Bíblia, mas estou usando aqui, para este vídeo, 10 textos contidos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode optar por qualquer um desses textos ou em outras passagens bíblicas, né? Esteja à vontade para isso, tá bom? Agora, em primeiro lugar, uma pregação é ler o texto. Em segundo lugar, uma pregação é explicar o texto. Então, existem pontos aqui que eu tenho que explicar antes de, em terceiro lugar, aplicar o texto? Existem. Existem pontos que eu tenho que explicar aqui. Por exemplo, logo no versículo 9, é dito, Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria, em algumas versões, coletoria. Do que se trata isto aqui? Se trata de um local para coleta de impostos. Então nós temos que explicar isso aos ouvintes. Como que você vai saber disto? Ora, você precisa de alguma Bíblia que tenha comentários explicativos do texto. Eu sugiro uma Bíblia bem objetiva quanto a isto, que é a Bíblia Shedd. A Bíblia Shedd. Porque os comentários do teólogo Russell Shedd foram comentários muito objetivos nesta Bíblia. E embora não seja uma Bíblia baseada na versão Almeida Corrigida Fiel, ela usa a versão Almeida Revista Atualizada, eu não estou aqui tratando da versão bíblica, mas dos comentários deste teólogo, Russell Shedd, e os comentários dele são bem objetivos, ao contrário de outras bíblias de comentários, onde às vezes os comentários ocupam mais espaço nas páginas do que o próprio texto bíblico. Sejamos objetivos, né? E Russell Shedd é bem objetivo, e você encontrará, por exemplo, uma explicação a respeito disto, né? Então, temos que explicar isso para o ouvinte. Temos que explicar que este Mateus era um coletor de impostos. Ele trabalhava para os romanos, sendo um judeu. E, portanto, era considerado, Mateus, um traidor da sua nação, um traidor do seu povo, porque ele estava coletando impostos dos judeus para os romanos. Ele era considerado, Mateus, por todos os judeus, um grande pecador. Agora, outra questão que nós temos que explicar também aqui, está no versículo 11. E os fariseus. Nós temos que explicar o que são isso, fariseus. Fariseus eram judeus religiosos de
uma das, digamos, seitas da religião judaica. Seitas no sentido de divisões da religião judaica. Então, digamos assim, no protestantismo não tem os presbiterianos, os congregacionais, né? Os luteranos. Então, são seitas dentro do protestantismo, no sentido das divisões religiosas. Da mesma forma, no judaísmo haviam os saduceus, haviam os fariseus, haviam também os essênios, que sequer são mencionados nos evangelhos, porque eles ficavam completamente isolados, não se misturavam com a sociedade, e por isso eles nem sequer aparecem nos relatos dos evangelhos. Mas os fariseus e saduceus aparecem muitas vezes. Os escribas eram aqueles teólogos, eram os estudiosos do texto do Antigo Testamento, né, da Torá, principalmente. E então, o que nós temos que explicar sobre os fariseus? Que os fariseus eram aqueles que tentavam cumprir com o máximo de rigor a lei de Moisés. E nós entendemos que eles acabavam acreditando que a salvação era justamente por esta rígida observância da lei de Moisés, né? Então eles não haviam compreendido o que estava o que estava sendo a base da lei, o principal da lei, né? E ficavam atentando para as minúcias da lei. Então, os fariseus eles ficavam procurando defeito nos outros e não olhavam para os defeitos que haviam em seus próprios corações. E então os fariseus, no versículo 11, dizem: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? O que são os publicanos? Os publicanos eram exatamente os cobradores de impostos. Então Mateus era um publicano, ele era um cobrador de impostos, até o dia que Jesus o chamou para segui-lo. E o que nós temos que atentar aqui? Que o Senhor Jesus sempre nos chama ao arrependimento e para segui-lo, ao arrependimento de pecados e, evidentemente, conversão. O que é a conversão? É nós mudarmos de direção a nossa vida. Em que direção eu vou agora? Na direção de Cristo. Então, por isso que eu coloquei como tema para esse texto aqui, Mateus capítulo 9, do versículo 9 a 13, chamado ao arrependimento e conversão. E não apenas como está aqui na ACF, no subtítulo Vocação de Mateus, mas se eu fosse colocar subtítulos na Bíblia, eu colocaria nesse texto aqui, chamado ao arrependimento e conversão. E na pregação do Evangelho com base nesse texto, eu estaria explicando o seguinte, que não importa quão grande seja o seu pecado, como aos olhos dos homens era gravíssimo o pecado de Mateus. O Senhor Jesus está lhe chamando para segui-lo, e está lhe chamando para que você se arrependa dos seus pecados e por ele, Jesus Cristo, você seja transformado. Agora, que você não seja como um religioso hipócrita, como eram os fariseus, que procuravam um defeito nos outros, procuravam ver os outros como pecadores e eles mesmos se consideravam justos. Jesus, quando disse que ele não veio chamar os justos, ele não está dizendo que seja possível que alguém não tenha pecado algum do que se arrepender, mas ele está dizendo que as pessoas que olham para si mesmas como pessoas perfeitas, que não precisam de um Salvador, estas continuarão perdidas, porque o Senhor veio chamar aqueles que, sinceramente, reconhecem que precisam de um Salvador, porque não podem salvar a si mesmas. Porque por mais que façamos o bem, como diz a palavra de Deus, nós ainda pecamos. Quando não pecamos com atos, pecamos com palavras. Quando não pecamos com palavras, pecamos com pensamentos. Quando não pecamos com pensamentos, pecamos com sentimentos, guardando mágoa, sentindo desejo de vingança ou coisa parecida, não querendo perdoar.
E quando não pecamos em nada disso, pecamos por omissão, porque a palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E no final de cada dia, todos nós podíamos ter feito algum bem que não fizemos, não é verdade? Então, precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Aleluia! Está aí uma pregação baseada nesse texto, né? Outro texto que eu indico aqui, este já não é uma história, mas são palavras do próprio Cristo, também está em Mateus, no capítulo 11, texto muito conhecido, versículo de 28 a 30, que diz assim, Mateus 11, de 28 a 30. Aliás, vocês estão me vendo repetir aqui a referência? Pois é, quem já me viu pregar pessoalmente, e não apenas nos vídeos que são editados e publicados aqui no canal A Deus Toda a Glória, quem já me viu pregar pessoalmente sabe que quando eu digo o texto bíblico, eu espero as pessoas abrirem a Bíblia, se elas estiverem com a Bíblia, evidentemente. Numa pregação evangelística, provavelmente só aqueles que estiverem com você ali nesse propósito estarão com a Bíblia. Mas mesmo assim, espere esses irmãos abrirem a Bíblia. Então, repita o texto bíblico mais uma vez. Quem já me viu pregar pessoalmente sabe que eu faço isso. Eu digo a referência bíblica, repito a referência bíblica, e antes de começar a ler mais uma vez, eu digo a referência bíblica. Como agora, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. E se no meio do texto eu percebo que tem alguém ainda folheando, mais uma vez eu repito, né, para que a pessoa esteja podendo acompanhar. Então é muito importante você que vai pregar se certificar que todos abriram a Bíblia e estão ali já prontos para acompanhar a leitura. E eu costumo orar pela pregação antes da leitura bíblica. Eu já notei que a maioria dos pregadores ora depois da leitura bíblica. Eles leem o texto e depois oram. Eu oro antes. Por quê? Porque na oração eu já peço que os ouvintes estejam tendo o coração preparados pelo Senhor para que eles possam receber a palavra de Deus e que eles consigam entender o que está sendo lido ali. Porque a pregação não começa após a leitura do texto. A leitura do texto faz parte da pregação. Então, orem antes da leitura do texto. Antes de começar a ler o texto, ore e peça a Deus que prepare o coração de cada um dos ouvintes para que receba a santa e poderosa palavra de Deus e ela encontre um coração preparado para a poderosa semente da palavra e essa palavra venha dar muito bom fruto para a glória de Deus e que o inimigo não roube essa semente do coração. Então, ore antes da leitura para que todos entendam o que você está lendo. E claro, ore e leia, como eu disse, de um modo pausado, de um modo que você esteja colocando ênfase onde tem que ser colocada. Então, por exemplo, vejam como eu vou fazer essa leitura. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Perceberam como eu dei ênfase em algumas palavras, como eu dei uma pausa entre uma parte do texto e outra, como fiz no final, por exemplo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Percebem como essa pequena pausa entre uma palavra e outra é importante? Né? Então não leia o texto como se você fosse uma inteligência artificial, né? Que leria tudo de uma vez. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jamais façam isso. Coloquem emoção na leitura. Leiam imaginando Jesus falando isso.
e que o Espírito Santo fale através de vocês. Aliás, quando eu oro para pregar, eu sempre digo, vocês não veem essas orações nos vídeos das minhas pregações no canal A Deus Toda a Glória, porque eu sempre, na edição do vídeo, eu corto essa parte da oração antes da leitura da palavra. Eu coloco a partir da leitura da palavra e aí a palavra propriamente dita. E eu espero que quem for ouvir a pregação ore primeiro, né, para que esteja realmente entendendo o que está sendo pregado ali. E corto a oração justamente para não tornar mais comprido um vídeo que geralmente leva mais de 1 hora, né? Inclusive eu tenho tentado pregar em menos de 1 hora, graças a Deus ultimamente eu tenho conseguido, e às vezes passa de 1 hora porque tem a oração final e essa eu procuro deixar nas pregações, inclusive atendendo a pedidos, porque eu cortava também a oração depois da pregação para o vídeo não ficar muito longo, mas os irmãos têm pedido para eu deixar a oração também após a palavra, então eu tenho deixado. Mas a oração antes da leitura da palavra, do texto bíblico, eu não costumo colocar lá, mas nesta oração que você peça para que já não seja você pregando, mas o Espírito Santo através de você. Eu sempre peço isso quando eu vou ler o texto bíblico antes de pregar. Eu peço que já não seja a minha carne, o meu intelecto, mas o Espírito Santo me usando como Ele quiser para pregar a palavra de Deus. Então, é o que eu sugiro a você, que você faça também, que você ore com muita seriedade antes da leitura da palavra, para que realmente o Espírito Santo use você. E qual é o tema que eu coloquei aqui para Mateus 11, versículos de 28 a 30? Eu coloquei o seguinte: um convite ilimitado, indispensável e inigualável. Por que um convite ilimitado? Porque o Senhor Jesus disse, vinde a mim todos, todos. Então é um convite para todos, independente da nacionalidade, independente da cultura, independente da raça, independente de qualquer coisa, do sexo, da idade, é um convite para todos. Em segundo lugar, é um convite indispensável, porque é para todos que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, como diz em outra versão. E quem é que não está assim? Quem é que não precisa desse alívio, né? E é um convite inigualável, porque o Senhor Jesus declara, e eu vos aliviarei. Jesus toma sobre si mesmo a responsabilidade de nos trazer alívio e descanso. Então, é diferente de Buda, de Maomé ou de qualquer outro líder religioso, Allan Kardec, ou seja, quem for. O Senhor Jesus Cristo, ele assume para si mesmo a responsabilidade de nos dar alívio, de nos dar descanso, porque ele está vivo, ele está vivo. Os ossos de Buda, os ossos de Maomé, os ossos de Allan Kardec, os ossos de qualquer líder religioso está na face da terra. Mas se procurarem os ossos de Jesus, ele não está lá, naquela tumba onde ele foi sepultado, porque ele ressuscitou, ele vive e ele voltará para buscar os salvos, aqueles que o amam. Então, que pregação maravilhosa, não é? Que esse texto nos traz. Outros textos, Marcos capítulo 8, versículos de 34 a 38. Marcos 8, de 34 a 38. Bem, eu não vou ler aqui para não ficar muito longo esse vídeo, mas depois você leia na sua Bíblia, Marcos capítulo 8, versículos de 34 a 38. O que eu enfatizo aqui? Que nós temos que estar dispostos a negarmos a nós mesmos, a perdermos coisas nesse mundo, para não perdermos a salvação em Cristo. E que esta salvação é por amarmos o Senhor acima de todas as coisas, por nós querermos o Senhor, por não nos envergonharmos do Senhor. Então, o que eu enfatizaria aqui? Que aqueles que querem ganhar nesse mundo perdem a sua alma, mas aqueles que estão dispostos a perder alguma coisa nesse mundo
por amor a Jesus, começando por negar a si mesmo, a sua própria vontade, estes irão ter a vida eterna em Cristo Jesus. Outro texto em Marcos capítulo 10, versículos de 17 a 25. Um texto que nós encontramos também em Mateus e Lucas. Mas por que eu prefiro utilizá-lo em Marcos no capítulo 10? Né? Porque é aquela passagem famosa chamada O Jovem Rico, mas apenas em Marcos tem um detalhe aqui no versículo 21. Inclusive é sempre importante, quando você escolher um texto no Evangelho, ver se tem essa mesma passagem em outros evangelhos, porque em um evangelho às vezes tem um detalhe que não tem no outro, e talvez seja esse detalhe que você vai enfatizar na sua pregação. Como eu já fiz algumas vezes pregando aqui em Marcos 10. Nós temos aqui, por exemplo, o Senhor Jesus dizendo no versículo 21, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. Então Jesus amou aquele jovem, o amou e lhe disse. E o que eu enfatizo aqui? Que nós temos que corresponder ao amor de Cristo. Ou seja, não basta Jesus nos amar. Jesus amou esse jovem e, no entanto, qual foi o desfecho dessa história? Ele se perdeu, porque ele amou mais os bens materiais do que ao Senhor Jesus. Então, o que nós temos que enfatizar aqui? Que não basta Jesus nos amar, nós temos que corresponder a esse amor. Então, um texto evangelístico maravilhoso, porque quantas pessoas são evangelizadas com aquela frase, Jesus te ama, Jesus te ama, e às vezes isso pode ter um efeito contrário, porque a pessoa pode pensar assim, ótimo, Jesus me ama, então eu posso continuar pecando do jeito que eu estou pecando, porque ele me ama. Ora, ele amou esse jovem rico, mas esse jovem rico não foi salvo. Então ele ama sim, ele ama o pecador, querendo que o pecador se arrependa do seu pecado e seja salvo. Outro texto, e esse eu também tenho que explicar, Lucas capítulo 5, do versículo 1 a 13. Quando você ver essa referência bíblica aqui e olhar na sua Bíblia, Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 13, você talvez se pergunte, pastor, ou pergunte para mim, pastor, não seria Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11? E aí eu quero aqui ressaltar algo importante. Tome cuidado para você não se limitar num texto bíblico com as divisões de capítulo, versículo ou subtítulo que a versão da Bíblia, ou que a Bíblia está limitando. Eu quero lembrar que divisões de capítulos, de versículos e subtítulo são acréscimos ao texto sagrado, ao texto bíblico, à palavra de Deus. Não estou dizendo que seja errado que uma Bíblia tenha capítulos e versículos. Aliás, essa divisão de capítulos e versículos é um padrão universal. Todas as edições de Bíblias, a grande maioria delas, tem essas divisões de capítulos e versículos. E isto nos facilita encontrar o texto bíblico. E é sempre a mesma divisão. A divisão está sempre naquele mesmo local. Porque isto nos facilita encontrarmos um texto bíblico. No entanto, às vezes, um capítulo termina aonde o contexto ainda não terminou. Ou então, ainda que tenha terminado, se você seguir um pouco adiante, você vai perceber que o contexto imediato, que vem logo depois, tem ligação com o que acabou de ser lido. É o caso aqui. Quando nós lemos os versículos 12 e 13, que diz respeito à cura daquele leproso que se aproximou de Jesus, se prostrou aos pés de Jesus e lhe rogou, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes purificar-me ou limpar-me. Quando nós lemos isso, nós vemos uma conexão com o que havia acabado de acontecer. Pedro se prostrou também aos pés de Jesus, dizendo, ausenta-te de mim ou afasta-te de mim, pois sou um homem pecador.
né? O que nós vemos de correlação aqui? Que tanto Pedro quanto o leproso se prostraram aos pés de Jesus. E o que aconteceu? Pedro se prostrou aos pés de Jesus, reconhecendo que ele era Senhor. Vejam que antes ele estava chamando Jesus de mestre, no capítulo 5, mas depois do grande milagre daquela pesca maravilhosa, Pedro reconheceu que ele não estava apenas diante de um mestre. Por isso que esse é um texto evangelístico muito apropriado. Porque muita gente olha para Jesus como se ele fosse apenas um mestre de sabedoria, o líder de uma religião, ou fundador da religião cristã. Nada disso. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Santo dos santos, o Filho unigênito de Deus que veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Não há outro caminho de salvação a não ser Cristo. Então, não desperdice este detalhe de Pedro primeiro ter chamado Jesus de mestre e depois de Senhor. Ele passa a chamar Jesus de Senhor quando ele percebe que somente Deus poderia fazer que aquele milagre daquela pesca acontecesse. Pedro era um pescador profissional, havia trabalhado a madrugada toda, a noite toda e nada havia apanhado. Ele havia tentado pescar no melhor horário para a pesca e nada apanhou. E o Senhor Jesus então indica onde ele deveria lançar as redes, e a pesca foi tão maravilhosa que ele nem conseguiu arrastar sozinho as redes para o barco, teve que pedir ajuda para os outros barcos também. Então, isso só aconteceu porque ele foi obediente ao Senhor. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Então nós temos que pregar com base na palavra de Deus. Agora, como eu disse, leia a palavra de um modo compreensível, explique a palavra e depois aplique a palavra. Eu havia esquecido de dizer isso. Os 3 pontos é ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra. Então, fazer essa comparação, por exemplo, de quando Pedro chamou Jesus de mestre e depois de Senhor, é aplicar a palavra. Quem é Jesus para você? É apenas um mestre ou ele é o teu Senhor e Salvador? E fazendo aqui conexão com o leproso, que também se prostrou diante de Jesus, o leproso pediu uma cura física, mas a lepra tinha ela ilustrava o pecado para os judeus, porque os judeus consideravam que uma pessoa leprosa era uma pessoa castigada por Deus por causa dos seus pecados. Então, quando um judeu via um leproso, ele estava acreditando que aquela pessoa tinha cometido graves pecados. E vejam, Pedro disse para Jesus: ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Jesus se afastou de Pedro? Não. Pelo contrário, Jesus disse: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então Pedro chamou Jesus chamou Pedro para segui-lo. E da mesma forma, quando o leproso pediu a Jesus para curá-lo daquela lepra, ele usou a expressão purificar-me ou limpar-me, porque a lepra era considerada como uma consequência do pecado, como algo sujo espiritualmente falando. E o que Jesus disse? Não apenas disse, eu quero, seja limpo, como também tocou naquele leproso. E da mesma forma o Senhor quer tocar em nós, Ele quer ter intimidade conosco e Ele tem o poder de nos libertar de todo o pecado, de transformar as nossas vidas. Uau, que texto maravilhoso para pregar a palavra de Deus. Aliás, eu usei esse texto recentemente em 3 ocasiões e em uma delas eu consegui que a mensagem fosse gravada quando eu preguei esse mesmo texto, se não me engano, na Igreja Bíblica Cristã em Belo Horizonte. Bom, o título é Aos Pés de Jesus. Vai aparecer aqui em cima, se você quiser conferir essa pregação. E no final também desse vídeo vai aparecer o card para você clicar e conferir essa pregação. Aos Pés de Jesus. Então, é um texto evangelístico, né? E quero aqui também, aliás, eu preguei esse texto não só em Belo Horizonte, mas preguei também
em Corinto, quando estive lá no aniversário de 1 ano da Igreja Bíblica Cristã em Corinto, e preguei também em Porto Velho, Rondônia, quando nós tivemos ali 3 batismos para a glória de Deus. E um dos batismos foi justamente decidido após essa pregação para a glória de Deus. Então, um grande abraço aí para os nossos irmãos de Porto Velho, para os nossos irmãos de Corinto, para os nossos irmãos de Belo Horizonte, congregações que se formaram pelo projeto Quero Congregar. E, aliás, eu quero aproveitar para dizer que nesse momento o projeto Quero Congregar está passando por uma reestruturação. O site do projeto não será mais congregar.org, o novo site agora é querocongregar.org, e o novo e-mail do projeto não é mais quero@congregar.org. O novo e-mail do projeto agora é projeto@querocongregar.org. Então, anote aí. Se você quiser se inscrever no projeto Quero Congregar, pode fazer por e-mail, tá? Escreva para nós, projeto@querocongregar.org. Se você não está congregando e quer formar uma igreja bíblica unida ao nosso ministério na sua cidade ou na sua região, tá? Nós tentamos ajudar nesse processo. E aí você terá uma congregação unida ao nosso ministério com o amparo do nosso ministério, não somente meu amparo, mas dos demais pastores do nosso ministério, especialmente aqueles que estiverem mais próximos de você. E o site ainda não está funcionando nesse momento. Eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de março de 2023 e nesta data o site está em manutenção, ele está sendo construído, tá? E vamos recomeçar do zero. É uma reconstrução do projeto Quero Congregar, porque vários problemas nós vamos evitar a partir de agora, deixando tudo muito bem explicado ali no site, com vídeos explicativos, tá? Que estão sendo gravados para isso. E em breve você estará tendo acesso a esses vídeos através do site querocongregar.org. E o e-mail, repito, o e-mail é projeto@querocongregar.org, ok? Bom, dito isso, os outros textos, né, que você encontrará são Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32, que é a famosa parábola do bom samaritano, a famosa parábola do filho pródigo. Tá? A parábola do bom samaritano também é indicada para evangelismo, né? Para evangelização. Mas essa aqui ainda mais, a parábola do filho pródigo. Lembrando que o outro filho que não se afastou do pai também estava perdido, porque ele não estava tendo amor ao seu pai, ele não estava tendo comunhão com o seu pai, né? Então ele vivia na casa do pai, mas vivia perdido, porque não tinha amor, nem pelo pai e nem pelo seu irmão, quando o irmão voltou. Notem que em Lucas capítulo 15, no versículo de número 30, aquele filho que não foi o filho pródigo, né, que deixou a casa do pai, quando o filho volta, ele fica indignado. E ele diz assim no versículo 30, vindo este teu filho, não era apenas o filho do pai dele, era o irmão dele. E por isso o pai então diz no versículo 32, era justo nos alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão, veja que ele lembra que aquele que estava perdido e foi achado era irmão dele. Então, aqueles que, embora estejam congregando, não vejam as pessoas que precisam voltar a Cristo e que se desviaram como irmãos que precisam de ajuda, também estão perdidos, porque perderam o amor ao próximo, né? Então isso é muito importante nós também enfatizarmos na evangelização. E o Pai está disposto em perdoar tanto um quanto o outro. Ele nos chama ao arrependimento. Vejam que quando aquele filho estava voltando para o pai, versículo 20, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Mas que coisa linda! O pai correu ao encontro do filho. Então, preguem isso no evangelismo.
Quando você dá um passo em direção ao Pai, o Pai vem correndo na sua direção. Aleluia! Louvado seja Deus. E vem para lhe perdoar e lhe transformar. Outro texto, Lucas capítulo 23, versículos de 32 a 43, eu coloquei como tema a graça ilustrada na salvação de um malfeitor. Inclusive eu me lembro que eu preguei nesse texto quando eu estava em Campinas. Um grande abraço também para os queridos irmãos da Igreja Bíblica Cristã em Campinas. E preguei também nesse texto, vou deixar aparecendo aqui essa pregação também, e no final esse card. Não me lembro o título que eu dei para aquela pregação, mas aqui eu coloquei como tema a graça ilustrada na salvação de um malfeitor. Eu costumo dizer que não por acaso Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, porque esses dois malfeitores representam toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós somos salvos gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E então, não é que a humanidade ela se divide entre pessoas salvas e perdidas, não, ela se divide entre perdidos que se arrependem e são salvos e perdidos que não se arrependem e continuam perdidos. E um daqueles malfeitores em algum momento percebeu que ele estava ao lado do Salvador da sua alma e ele reconhece que ele, aquele malfeitor, merecia, como outro também, a condenação que estava recebendo, mas que Jesus nunca havia pecado, era o Santo dos Santos. Reconheceu também que ele é o Rei dos Reis, quando disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, e reconheceu que só ele é o Salvador, porque reconheceu que se Jesus não se lembrasse dele, ele continuaria perdido. E Jesus então lhe dá uma ótima notícia, porque o malfeitor disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz para ele, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então não é lá na frente, lá no futuro, quando vier no reino, hoje estarás comigo no paraíso. E cuidado com a heresia que algumas seitas pregam, porque negam que o paraíso já exista, né? E elas dizem que, na verdade, a vírgula estaria no lugar errado. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Claro que Jesus não disse em verdade te digo hoje. Jesus disse em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Prova disso é que todas as vezes que na palavra de Deus, seja em Mateus, Marcos, Lucas ou João, encontramos em verdade te digo, logo depois vem a verdade que Jesus queria dizer. Até porque é um pleonasmo, em verdade te digo hoje. Eu não posso dizer uma verdade agora, ontem, ou uma verdade agora, amanhã. A verdade que eu estou dizendo é hoje. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, é importante mencionarmos isso para vocês não serem enganados aí por heresias, né, que infelizmente... Paulo, inclusive, foi arrebatado ao paraíso, ele mesmo menciona isso escrevendo aos Coríntios, e como que não existe ainda o paraíso. Muito bem, prosseguindo aqui, oitavo texto indicado para evangelismo contido nos evangelhos. Agora entramos no Evangelho segundo João, João capítulo 3, versículos de 1 a 18, é a conhecida passagem de Nicodemos, e por isso eu coloquei como tema um religioso necessitado de salvação. Talvez seja, de todos esses textos, o texto mais indicado para você mostrar que religião não salva. Religião não salva. Temos que nascer de novo, e esse novo nascimento se dá quando reconhecemos que por mais que pratiquemos dogmas, rituais religiosos e boas obras, nada disso nos salvará, porque somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo unicamente. Nono texto, João capítulo 8, versículos de 1 a 12, seguir Jesus para não andar nas trevas do pecado. João capítulo 8, versículos de 1 a 12. Aqui nesse texto nós encontramos o famoso texto da mulher que foi pega em flagrante adultério, e talvez ocorra a mesma coisa, a mesma dúvida
a respeito daquele texto de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1 que eu mencionei, e alguns diriam que eu teria que parar no versículo 11, mas eu avancei até o 13. A mesma coisa acontece aqui, João capítulo 8, versículos de 1 a 12, e não de 1 a 11. Na maioria das Bíblias, antes do versículo 11, há um subtítulo. E quando as pessoas pregam sobre a mulher apanhada em flagrante adultério, as pessoas leem até o 11 e não avançam até o 12. E é importantíssimo avançar até o 12. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando diz no versículo 11, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais, ora, é no versículo 12 que está o segredo para nós vivermos libertos da prática do pecado. Porque no versículo 12 ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, ou seja, nas trevas do pecado, mas terá a luz da vida. Por isso que eu coloquei como tema, para esse texto maravilhoso, para uma pregação evangelística, seguir Jesus para não andar nas trevas do pecado. Então, quando você quando você pregar nesse texto da mulher adúltera, que você não pare no versículo 11, leia até o versículo 12, amém? Porque é no versículo 12 que nós temos o segredo que o Senhor Jesus revelou, então não é mais segredo algum, para nós não andarmos na prática do pecado. Ele é aquele que nos liberta de todo pecado. E, aliás, quando vocês estiverem pregando, usem outros versículos evangelísticos também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário em destaque um PDF contendo vários versículos bíblicos evangelísticos que vocês podem inserir em qualquer uma destas pregações que eu estou sugerindo aqui, destes textos, vocês vão estar inserindo enquanto estiverem pregando com base nestes textos, ou em qualquer outro texto que você pregue. São versículos evangelísticos que você pode usar não somente em pregações, mas também no evangelismo individual. E, finalmente, último texto aqui, João, capítulo 14, versículos de 1 a 9, que são palavras de Cristo mencionadas quando o Senhor Jesus estava reunido com os seus discípulos para a última ceia com eles. E então o Senhor Jesus aqui traz um texto maravilhoso do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 14 de João. E, evidentemente, que o versículo 6 é o cerne desta passagem, deste texto, que é quando o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Enfatizem este vem. Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Jesus disse ninguém vem ao Pai, porque Jesus e o Pai são um. São pessoas distintas, mas são um só Deus. Como o Espírito Santo também é divino, o Espírito Santo também é Deus, mas o Pai e Filho e Espírito Santo são um, mas cada um tem um papel distinto na salvação. E o Espírito Santo aponta para Jesus e Jesus é o caminho para o Pai, é o caminho da vida eterna. Então, é uma mensagem maravilhosa também aqui que você pode trazer com base em João capítulo 14, do versículo de 1 a 9. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão de outro texto bíblico, esteja à vontade para você compartilhar aqui nos comentários. Eu vou tentar, a partir de hoje, 1º de março de 2023, estar lendo todos os comentários e respondendo às perguntas. Eu não tenho como comentar todos os comentários, mas quando houver alguma pergunta ali, se for dentro do que eu falei no vídeo, eu me esforçarei para responder. Tá? Eu não sou um guru, não tenho todas as respostas sobre a vida, né? Então eu me comprometo de estar respondendo aquilo que está dentro do assunto que eu estou tratando. E neste caso aqui, sobre pregação evangelística, tá bom? Será um prazer você estar participando aqui com o seu comentário.
acrescentando outras sugestões de textos bíblicos para pregação evangelística, especialmente se for também em outros livros bíblicos, porque, como eu falei, em qualquer livro da Bíblia você pode, deste livro, extrair algum texto para uma pregação evangelística. Mas eu aqui me ative a textos dentro dos 4 evangelhos, até porque fica um título bem interessante, né, para o vídeo. 10 textos evangelísticos nos evangelhos, ok? Espero que você tenha gostado e que o Espírito Santo esteja lhe usando poderosamente na pregação do evangelho, que você não esteja preocupado em agradar o ouvinte, mas que você esteja sendo fiel à palavra de Deus, entendendo que não há salvação sem arrependimento de pecados e que o arrependimento de pecados é a primeira evidência de que alguém realmente está tendo fé em Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então, a salvação é pela graça, por meio da fé, não por meio de obras, não por meio de religiosidade, não por qualquer outro meio, senão por nós estarmos nos rendendo ao único Senhor e Salvador que há, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. E a Deus toda a glória. Amém.